Bom, agora a gente viu como ficaria então o campo elétrico, os vetores de campo elétrico de cargas pontiformes. Só que quando você lida com campo, é muito útil você ter uma maneira de visualizar a geometria desse campo no espaço. Tá? Os vetores, obviamente, mostram essa geometria, como a gente acabou de ver para a carga pontiforme, mas existe uma outra maneira, um outro artifício gráfico muito útil, que são as linhas de campo, tá? Ou linhas de força, que foram idealizadas pelo Faraday no século XIX ainda. Tá? O que são essas linhas de campo? Elas são linhas imaginárias, obviamente, retilíneas ou curvas, linhas como você quiser, que elas são desenhadas de modo que em qualquer ponto da tua linha, o vetor campo elétrico vai tangenciar a linha de campo naquele ponto. Por exemplo, se você tem uma linha de campo curva assim, você tem em qualquer ponto dela um vetor campo elétrico tangente. Então você, em princípio, não precisa desenhar os vetores. Você desenhando a linha, você sabe como estão os vetores. Eles vão estar sempre tangentes à linha. Então, alguns exemplos simples de linhas de campo ilustram isso muito bem. Se você tem uma carga pontiforme positiva, a gente já viu que os vetores campo elétrico emanam dela, né, em todas as direções do espaço, e você vai ter as linhas de campo também emanando dessa tua carga. Agora, a gente viu que, no caso da lei de Coulomb, e por conseguinte, no caso do campo elétrico, você tem a dependência com o inverso quadrado da intensidade do campo. Né? Você tem um módulo do teu campo elétrico sendo proporcional a R a menos 2, onde R é a distância entre carga e ponto de campo. Como as linhas de campo vão te mostrar essa questão da intensidade que varia com distância? Então você vai ter que desenhar de modo que, quando o campo é mais intenso, ou seja, quando o módulo dele é maior, você tem uma densidade maior de linhas. Tá? As linhas de campo estariam mais próximas, mais juntinhas no teu desenho, no teu esquema. Então como você faria isso? Imagina que você tem a tua carga positiva aqui, que você a circunde com uma superfície. Imagina que isso aqui é uma superfície esférica em volta dela. E você pega uma seção dessa superfície. Digamos que eu vou pegar uma seção aqui que tem uma determinada área. Uma superfície S. Tá? Você conta o número de linhas de campo que estão cortando essa superfície, ou seja, a densidade superficial de linhas de campo naquele ponto. Tá? Se eu pegar e desenhar uma superfície de mesma área mais longe, você repara aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas cruzando essa superfície de valor S, né, de área S. Aqui eu vou ter uma linha só, porque o campo está mais fraco. Reparem que perto da carga você tem linhas muito juntinhas e longe da carga você tem linhas mais afastadas uma da outra nesse desenho. Isso representa o fato de que o campo vai ficando menos intenso à medida que você vai se afastando da tua carga fonte. Depois, o vetor campo elétrico tem que tangenciar a linha em cada ponto. No caso de uma carga pontiforme, você vai falar, ué, mas as linhas de campo nesse caso são retilíneas, como o vetor vai tangenciar uma linha reta? O vetor tangente a uma linha reta vai ser simplesmente paralelo a ela. É o caso mais simples possível de desenhar. Então, e se você tivesse aqui um caso mais complicado, duas cargas de sinais opostos, né, de mesmo modo sinais opostos, uma carga negativa e uma positiva, elas têm o mesmo valor. Menos uma carga fundamental mais uma carga fundamental, tá? Isso se chama dipolo elétrico, a gente vai falar mais adiante, né? Tem certas propriedades bem interessantes, um arranjo de carga desses. Tá? Mas como ficaria a questão das linhas de campo? Bom, a gente sabe que as linhas de campo emanam, né, saem da positiva e convergem para a negativa, e o esquema ficaria dessa maneira. Tá? Você teria sempre linhas saindo da positiva para a negativa, e você teria, mesmo para trás aqui da positiva, linhas que saem dela e se curvam, vão lá por cima. Teria linha fazendo isso mesmo, fechando essa aqui lá por baixo, assim. Tá? Isso é uma característica do campo elétrico do dipolo, que o uso de linhas de campo ilustra muito bem. As linhas de campo são fechadas, ou seja, elas vão sair do dipolo e terminam. Elas emanam no dipolo e terminam nele. Essa é uma característica fundamental do campo elétrico no dipolo. Você usando linhas de campo, você vê isso muito bem. E o campo elétrico, obviamente, vai estar sempre tangenciando essas linhas. Tá? Se eu tenho, em vez de duas cargas de sinais opostos, duas cargas de mesmo sinal, aí eu vou ter linhas desse tipo. Né? As linhas vão tender meio que a se afastarem. Tá? Sempre com o teu vetor campo elétrico tangenciando as linhas. Tá? É um artifício muito útil para visualização.